Queridos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Que o Senhor esteja nos abençoando, infelizmente online, por conta do isolamento social que ainda estamos sofrendo. Mas eu queria convidar você para colocar o seu coração diante do Senhor. E queria desafiar você nesse tempo, a você abrir a porta da sua casa. E convidar o Senhor para entrar e sentar no melhor lugar. Para que você se prostre diante dEle, para que você rende toda a sua adoração, todo o seu louvor nesse tempo. Amém? E eu queria, abrindo esse culto, eu queria compartilhar um texto com você, que está no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, que diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de noite, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Queridos, a reflexão que eu trago para nós hoje, que eu queria que você entendesse, que em todo o processo que o povo estava passando no deserto, podemos dizer que estamos passando também. Sabe por quê? Por conta da provisão do Senhor. A gente percebe nesse texto aqui, eu queria que você percebesse, a gente percebe que o Senhor, que a provisão, que o cuidado do Senhor, enviando uma nuvem para guiar o povo num dia, e enviando uma coluna de fogo durante a noite para guiá-los, para prover tudo aquilo que eles necessitavam no momento. E qual é a provisão do Senhor na sua vida hoje? Certamente você pode enxergar nuvens do Senhor sobre você, sobre a sua família, sobre os seus, e eu tenho certeza que você pode perceber também a coluna de fogo na sua vida do Senhor. Então que esse tempo de reflexão, que esse tempo de verdade, que foi verdade para o povo de Israel no deserto, é verdade para nós hoje. A provisão do Senhor está sobre nós. Então que nesse tempo de adoração, que nesse tempo de culto, que você está aí na sua sala, onde quer que você esteja, você abra o seu coração e adore ao Senhor pela provisão que Ele tem lançado sobre você. Enxergue, peça ao Senhor que abra os seus olhos, para que você enxergue a nuvem e a coluna de fogo. Toda a provisão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu queria convidar você para orar, que você esteja inclinando o seu coração, a sua vida, toda a sua devoção aos pés de Jesus nesse tempo. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar nesse tempo, em nome de Jesus. Olá, irmãos. A paz, vamos falar com Deus? Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Neste momento queremos, ó Deus, lhe entregar o nosso culto, nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Pai. Senhor, neste momento visita, ó Deus, cada irmão, Senhor, cada pessoa que está participando deste culto. Vem estar confortando, ó Deus, os enlutados, ó Pai. E também, ó Deus, vem estar ajudando aqueles que estão nos leitos de hospital. Senhor, que todo o teu povo espalhado pela face da terra se renda a Ti cada vez mais, ó Deus, e que este tempo sirva para todos nós, como um tempo, ó Deus, de renovação da fé, de aproximação, Senhor, de nossa vida, Deus, até a Ti, ó Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. Coloque paz em nossos corações e nos ajude a passar por esse tempo, Senhor, tão difícil. Nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém.
Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e
sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nós não temos que temer se deixarmos totalmente a nossa vida e depositarmos totalmente a nossa confiança no Senhor e colocar nele toda a nossa fé. Não temos o que temer. Que você possa trazer à sua memória todos os benefícios, todas as bênçãos e vitórias que Deus já fez na sua vida. Que você possa lembrar neste momento. A palavra de Deus nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Está escrito lá em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, essa palavra. Traga a sua memória nesse momento, faça esse exercício, trazendo a sua memória, a sua mente, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu quero ler um texto aqui em Mateus. Jesus diz assim: disse-lhes ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esse texto, Jesus se dirigia aos discípulos, após uma batalha que eles tiveram com um homem que estava endemoniado, e eles não puderam expulsar os demônios, não puderam expulsar os demônios daquele homem, e eles ficaram sem saber o que houve. E eles disseram para Jesus: por que não podemos expulsá-los? E Jesus disse essas palavras para eles: por causa da vossa pouca fé. Que nós possamos ter e depositar a nossa fé no Senhor, nossa total confiança no Senhor, pois não temos nada que temer quando estamos diante de Deus. A próxima canção que vamos cantar diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ao cantarmos essa canção, que você possa fechar os seus olhos, que você possa meditar e fazer como que Jesus estivesse falando ao seu coração nesse momento. Na verdade, essa canção é como se Jesus estivesse cantando para nós, quando Ele diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Vamos cantar essa canção. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós queremos, Senhor, entregar tudo em Tuas mãos, Deus. Entregar a nossa vida, as nossas angústias, as nossas tristezas. Queremos entregar, ó Deus, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Queremos deixar todas as nossas ansiedades. Como essa canção que acabamos de cantar, ó Deus, nos diz que é Teu todo o trabalho, que nós devemos descansar no Senhor. Pai, que nesse momento o Senhor possa acrescentar fé aos nossos corações, ao coração desta mãe, deste pai, ao coração de todos que estão agora assistindo este vídeo, de todos que estão agora participando deste culto, ó Deus, que possamos ter uma fé inabalável em Ti, e saber que podemos confiar no Senhor, que podemos colocar todas as nossas angústias e ansiedades em Tuas mãos, que podemos, ó Pai, contemplar, ó Deus, a vitória do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós podemos sim, Senhor. Enquanto cantamos e Te adoramos, e louvamos e bendizemos o Teu nome. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer
ti, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Meu irmão, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 53 de Isaías e acompanhasse comigo essa leitura. Isaías 53, do versículo 1 ao 12, que diz assim na minha versão: quem creu na pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo com o renovo diante dele, e com raiz dessa terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve à sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a parte como os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Queridos, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar, entregando a leitura da sua palavra nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, está diante de nós a história do seu Filho, a história da entrega de tudo aquilo que ele sofreu na cruz, e nós queremos refletir, nós queremos abrir o nosso coração nesse tempo e entregar toda a nossa vida, Pai, e entendimento para que o Senhor fale conosco, Pai. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão comigo cultuando ao Senhor, que a sua palavra entre e frutifique, que ela frutifique aqui, que ela frutifique na casa dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Assim oramos, Pai, crendo na sua palavra que não volta vazia, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma reflexão, essa reflexão desse texto, que é tão profundo, que é tão intenso para nós, que é tão intenso para você, que tem todo o significado da nossa vida, daquilo que a gente crê. A fé cristã se baseia na morte, na ressurreição, na entrega do próprio Jesus. Mas eu quero refletir aqui sobre esse momento que Jesus passou na cruz. Se eu desse um título para essa mensagem, o título poderia ser A Cruz e Eu, ou Nós e a Cruz. Enfim, vamos falar sobre a cruz, porque
Deus e o homem, eles se encontram na cruz. A gente vai perceber, nós vamos perceber, e eu queria incentivá-lo, antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria incentivá-lo a pegar um caderno, um bloco, uma caneta, para que você pudesse anotar, para que você pudesse ouvir, e aquilo que o Senhor tocar no seu coração, chamar a sua atenção, você anotasse, para que todas essas anotações, você voltasse a elas em forma de oração. Então eu quero incentivar você a fazer isso. Vai, pega uma caneta, pega um bloco e anote todos os pontos que o Senhor chamar a sua atenção. O primeiro ponto que eu quero enfatizar é o seguinte: para que eu tenha um confronto com a cruz, é preciso ter uma visão dela. Qual é a visão que você tem da cruz? Na nossa cidade, você sabe muito bem disso, que a nossa cidade está repleta e tem um monte de cruzes espalhadas, seja na igreja, no alto do morro, seja em outros lugares, seja no cemitério, você enxerga uma cruz. Então eu quero perguntar para você, qual é a visão, o que você lembra, qual é o seu sentimento quando você vê uma cruz diante de você? Qual é a visão que você tem da cruz quando você depara com ela? A gente precisa ter um confronto, e a gente precisa ter uma visão da real, de uma realidade mais profunda da imagem da cruz. O que aconteceu através da cruz, tendo Cristo como uma das suas vítimas. Será que você pensa nisso? Quando você olha para a cruz, você pensa em Jesus, naquilo que tudo que a cruz representou na vida de Jesus como vítima da cruz? Será que você pensa sobre isso? E eu quero trazer a sua memória e trazer como informação alguns fatos que ocorreram durante a crucificação. O primeiro fato é que a crucificação, na hora da crucificação, afetou a natureza. Mateus 27, 45 diz que o sol escureceu. Então, o primeiro ponto, que o ato da crucificação, que a gente pode perceber aqui, foi que mexeu na natureza. Então a primeira visão é que você tenha, eu quero trazer aqui para que você tenha, é que a crucificação, a cruz mexeu com a natureza. Mateus 27, 45, depois você pode ler com mais profundidade. Eu quero citar esse versículo que diz assim: então, do meio-dia às 3 horas da tarde, a terra ficou na escuridão. Então, a primeira coisa que aconteceu, a gente pode refletir nisso, é que afetou a natureza. O segundo ponto é que a cruz revelou o pecado daquele povo que estava rodeado no momento da crucificação. A cruz revelou o pecado, as palavras malditas foram lançadas sobre Jesus, e a gente encontra isso lá em Mateus 27, versículo 22 e 30, que diz assim, então, o que farei com Jesus chamado Cristo? Aí ele insistiu, todos gritaram, crucifiquem-o. E o versículo 30 diz, e eles zombavam dizendo, viva o rei dos judeus, viva! Então cuspiram nele e o batiam a sua cabeça com um bastão. Queridos, a primeira revelação que a cruz traz para nós, a segunda na verdade, ela revelou o pecado daquele povo. Então entenda, mexeu na natureza,
escurecendo o sol, trouxe a revelação do pecado do povo. E o terceiro ponto, cumpriu a profecia, os sinais. Mateus 27, versículo 51 diz: naquele instante a cortina do templo se rasgou ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e as pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. A promessa se cumpriu. Então entenda essa visão que a cruz traz para nós. Esses 3 pontos importantes para nós. Isso mostra que a cruz, que a imagem da cruz, a visão da cruz, ela é verdade, ela tem verdade nela, ela foi verdadeira. Então quando você olhar para a cruz, a sua mente, o seu coração precisa reverenciar da história que ela traz para nós. Porque ela é verdade. Ela tem verdade. E precisamos nos aproximar da cruz. Precisamos nos aproximar dela. Pois ela nos revela algumas coisas. A cruz vai revelar para você muitas coisas. Eu quero ressaltar algumas delas, né? E a primeira é: a cruz mostra a sua identidade, a sua natureza adâmica. A partir da cruz passou a ser Deus e você. Não tem mais intermediador. A partir da cruz, quando nós nos aproximamos, ela revela para nós que a nossa identidade pecadora, a partir da cruz passou a ser eu e você. E através dela, Deus revela quem nós somos e quem nós somos e como nos encontramos. Ela revela todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores físicas, psicológicas, morais. A cruz revela para nós todas as nossas dores, todas as nossas mágoas, discriminações, violência, abandono, violência sexual, violência doméstica. Isso tudo que a cruz revela para nós. Então fique atento a isso, queridos. Deixe que isso seja verdade para você, mas acalma o seu coração. Queridos, da mesma forma que a cruz revela para você todas as suas enfermidades, todas as suas dores, toda a sua natureza adâmica, todos os seus pecados, calma o seu coração, que ela revela muitas coisas que o Senhor tem para você, esperança, alegria. Calma que ainda nós vamos falar sobre isso e a esperança vai recair sobre você nesse tempo. Mas ela revela algumas coisas a mais que a gente precisa entender, que a gente precisa ter essa consciência. Ela revela a nossa iniquidade, a cruz revela a nossa maldade humana, aquilo que o nosso coração carrega, que precisa ser colocado diante de Deus, diante do Senhor. A cruz revela isso para você. Ela revela também uma fuga da realidade. Quantas vezes a gente foge de algumas situações que nós não queremos encarar? A cruz revela isso também. Ela traz para você essa consciência de realidades indesejadas. Vou voltar por causa do barulho. Eu vou ter que voltar. Ela revela também as nossas iniquidades. A cruz revela para você e para mim a maldade humana. E ela revela também
uma fuga que a gente sempre carrega, a gente sempre deixa que foge a gente, me molhei feio agora. A cruz revela toda a nossa iniquidade, queridos. Ela revela a maldade humana. Ela revela o que está dentro do nosso coração. E ela revela também a nossa fuga de uma realidade indesejada. De uma realidade indesejada. Quantas coisas você não quer encarar e você foge? E você precisa resolvê-las. A cruz revela isso para você. Mas não é uma revelação apenas para revelar e deixar você a ver navios diante de todas essas problemáticas que a cruz revela para mim e para você. Não é isso. A cruz nos aproxima de alternativas. Isso mostra, meu querido, que a cruz tem verdade. Ela é a verdade. Então, quando você olhar para a cruz, o seu pensamento precisa ser refrescado. Isso tudo precisa vir ao seu coração e lembrar. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que precisamos nos aproximar da cruz, pois ela nos revela algumas coisas. Pode ser que essas coisas não sejam agradáveis para nós. Pode ser que esses pontos que eu vou ressaltar agora não seja agradável para você, mas é necessário. É necessário porque quando nós nos aproximamos da verdade da cruz, ela vai trazer uma verdade sobre nós. E a primeira coisa é que a cruz nos mostra a nossa identidade. Ela nos mostra a nossa natureza adâmica. E a partir da cruz, entenda isso, a partir da cruz, passou a ser Deus e você. Não existe mais intermediador. Não existe mais alguém que possa intermediar entre você e o Senhor. É você e Deus diretamente. E é através da cruz, Deus revela quem nós somos e em quem e o que nós somos. Ela revela também todas as nossas enfermidades. Quando você se depara com a cruz, ela vai revelar as suas dores físicas, psicológicas, emocionais, morais, aquilo que você tem como mágoa. Talvez você tenha passado alguma discriminação, talvez você tenha passado por alguma violência, seja ela física, sexual, emocional, moral, e é na cruz. Na verdade, a cruz revela isso para você, porque ela revela para você quem você é. Ela revela para mim quem eu sou. E isso é necessário. E ela revela os nossos pecados, nos mostra todas as nossas tendências para o erro. Mas calma, queridos. Ela revela muito mais que os nossos defeitos e erros. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Mas continuando, o que a cruz revela? Revela as nossas iniquidades, revela toda a nossa maldade humana. Quando nós nos deparamos com a cruz, o efeito dela em nós traz uma realidade que talvez uma fuga de uma realidade indesejada. Tudo isso parece muito ruim, né? Mas é necessário para você e para mim, porque nós precisamos nos conhecer, e é a cruz quem vai revelar isso para nós.
vai trazer com muita clareza. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que a cruz nos aproxima. Esse é o ponto, é um ponto onde vai trazer um afago, vai trazer paz no seu coração. A cruz nos aproxima da única alternativa que temos. A alternativa de substituição, a alternativa de justificação, paz, saúde moral e espiritual. E o primeiro ponto que precisamos entender que houve uma substituição. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Era para você estar na cruz, querido. Era para ser eu naquela cruz. Então, quando nós nos aproximamos dessa alternativa, nós temos essa consciência que nós fomos substituídos. Houve uma substituição. Foi sobre ele todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que causamos com os nossos pecados, ele levou sobre si. Houve uma substituição por você. Por você, queridos. Então, entenda, em nome de Jesus, que a revelação do Senhor venha sobre você nesse tempo. Que você foi substituído. Ele foi transpassado. Pelas nossas transgressões, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós nessa substituição. E a outra alternativa foi a justificação, que diz no versículo 11 do texto que lemos no início: como o seu conhecimento justificará a muitos. Jesus sabia o que ele estava passando ali. Ele tinha a consciência e era de vontade própria que ele estava ali. Ele assumiu a culpa dos nossos pecados, dos seus pecados. Ele pagou o preço. Ele aceitou o sacrifício. Houve uma justificação ali por parte do nosso Cristo. Então entenda essa alternativa que foi feita para você. A justificação. E todo esse movimento nos trouxe paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje temos a alternativa de encontrar paz no Senhor. Quando nos aproximamos da cruz, entendemos e reconhecemos a paz que o próprio Jesus tem para mim e para você. E além da paz, ele nos dá a saúde espiritual e física. Porque diz o texto: pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, se nós fomos sarados, podemos ser sarados a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física pela cruz. Olha o que foi conquistado para você, querido, na cruz. Olha o tanto de informação que temos na cruz. Queridos, a cruz nos aproxima da alternativa da paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando olhamos para a cruz, nós podemos encontrar a paz, nós podemos encontrar descanso nele, e esse descanso irá nos trazer paz. Então há uma alternativa para você. Se você está aflito, se você está preocupado com alguma coisa, com toda essa situação que nós estamos vivendo, calma. Olhe para a cruz e encontre
paz. Olhe para a cruz e encontre descanso. Em nome de Jesus. Você pode encontrar essa verdade na cruz. E você pode encontrar também, porque a cruz revela para nós, traz a alternativa da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, porque o texto diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode ser curado de todos os seus traumas, de todas as suas doenças emocionais, físicas. Se houve abandono, se houve um abuso, você pode ser curado e sarado, porque pelas suas pisaduras, pelas pisaduras do próprio Cristo, você tem a alternativa de ser curado em nome de Jesus. Então creia nessa verdade. Se há alguma mágoa, alguma discriminação sofrida, alguma violência, você pode ser curado. Creia nessa verdade, olhe para a cruz de Jesus e encontre essa alternativa de cura em nome de Jesus. A cruz nos aproxima também, queridos. Quando olhamos para ela precisa nos aproximar do outro. Porque o texto diz, versículo 12, diz assim, por isso eu lhe darei muitos como parte. Isso aqui ele está falando de comunidade, de relação com o outro. Quem se aproxima da cruz, se aproxima da comunidade dos remidos em Cristo. Quem se aproxima da verdade da cruz, precisa entender que ela nos coloca dentro de uma comunidade, a comunidade dos remidos, dos salvos, daqueles que entenderam a revelação da cruz. Então essa verdade, você precisa viver todo esse contexto que a cruz traz para nós. A sua relação com os outros, a sua relação com os seus irmãos da igreja, a sua relação dentro da sua casa. Porque é através da cruz que uma boa relação será estabelecida com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. É através da cruz. É uma alternativa que você tem de olhar para a cruz e ter bons relacionamentos, boas relações, porque você foi curado, você está sendo tratado. E caminhando para o final, queridos, para o encerramento, eu quero compartilhar o último ponto. A cruz nos aproxima dos muitos irmãos. A verdade da cruz, ela precisa nos aproximar da nossa comunidade, dos remidos em Cristo Jesus. Quem se aproxima da cruz, se aproxima da comunidade de Jesus. Quem se aproxima da cruz é trabalhado as relações, não só nas igrejas, não só com o seu irmãozinho da igreja, não só com a irmã da igreja, mas a cruz, ela trabalha as nossas relações dentro de casa, com as nossas esposas, trabalha as relações das esposas com os maridos. A cruz, ela precisa ser considerada e permitida nas relações, nas verdades das relações. E é isso que ela traz para nós, esse desafio. Então, diante de todo esse cenário, diante de toda essa verdade que a cruz revela para nós,
substituição, justificação, paz, saúde espiritual e física. Ela nos aproxima da comunidade, ela deve nos aproximar do outro. Podemos enxergar na cruz uma ação divina de restauração da humanidade. Enxergue na cruz a sua restauração no poder que há no nome de Jesus. E foi através da cruz que o Senhor nos convidou para nos aproximar da mesa e lembrar de tudo aquilo que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Então eu quero convidar você nesse tempo a celebrar a ceia. Eu quero convidar você a trazer à sua memória tudo aquilo que a cruz representa para nós e que hoje nós podemos ceiar, mesmo você aí na sua casa, eu aqui, mas nós estamos unidos, porque o propósito da cruz foi um único propósito: de nos salvar, de nos libertar, de nos abrir um novo acesso ao Senhor. Eu e você temos muito a ver com a cruz, porque a cruz só foi erguida por minha causa e por sua causa. E é nesse momento que eu quero convidar você para celebrar a ceia com os elementos que você já separou: o pão e o suco de uva, que você relembrasse tudo isso que você ouviu. A cruz era para você, ela foi erguida por sua causa, por minha causa. Mas o Senhor decidiu se entregar no nosso lugar. E hoje nós podemos celebrar. Hoje nós podemos celebrar a vida, porque fomos substituídos na cruz, fomos justificados. Jesus se entregou por mim e por você. Hoje temos paz em Cristo. Concluindo, queridos, eu queria dizer uma verdade para você. Eu e você temos muito a ver com a cruz, porque a cruz só foi erguida por minha causa, por sua causa. Mas a cruz, ela nos deu acesso à mesa. A cruz nos deu acesso a essa lembrança daquilo que aconteceu com Jesus. E hoje eu quero convidar você a celebrar esse tempo com alegria no seu coração, porque você foi convidado a estar à mesa, para lembrar de tudo isso que Jesus passou, sim, mas a se alegrar pelo resultado que ela trouxe para mim e para você, que foi acesso livre ao Pai e vida eterna, vida abundante. A cruz nos trouxe vida abundante, e vamos celebrar. Eu queria convidar você a ceiar, porque a cruz nos dá acesso à mesa, nos dá acesso ao Senhor. Eu queria passar para esse tempo de ceia, onde você vai trazer à sua memória aquilo que a cruz trouxe como resultado: substituição, justificação, paz, cura física, cura emocional para o povo de Deus.
E já com acesso à mesa, querido, eu queria convidar você para que, nesse momento de ceia, onde você vai pegar um pão que representa o corpo de Cristo, e o suco de uva, que representa o sangue derramado na cruz, o sangue de Cristo, que representa a nova aliança que Ele tem com os seus. Que você faça isso com alegria, com essa disposição, porque você tem acesso ao Pai, você tem acesso à mesa do Pai. E diante de todas essas verdades, que o corpo de Jesus foi moído, mas foi moído para nos trazer salvação e vida eterna. Então faça isso, traga a sua memória nesse tempo. Vamos comer do pão, com o nosso coração alegre diante do Pai, em nome de Jesus. Assim sendo, coma do pão, você com a sua família, e celebre ao Senhor essa conquista, para mim e para você. Comamos do pão. E o cálice, que representa a nova aliança. Você beba aí, entendendo que foi por você, foi por mim, que esse sangue, representado por esse suco de uva, foi derramado na cruz. E quando você olhar para a cruz, você lembre do que essa aliança representa para você e para a sua família. Em nome de Jesus, tomemos do cálice. Senhor, nós celebramos o Teu nome, Pai, e queremos louvar e engrandecer o Senhor, porque na cruz houve substituição, na cruz houve justificação, e houve paz, a paz que Cristo nos ofereceu através da cruz. Houve cura, houve libertação. E nós queremos, Pai, nesse momento onde nós lembramos, onde nós ceiamos, Pai, onde comemos o pão, tomamos o vinho, lembramos de todas essas verdades que a cruz revela para nós. E obrigado, Pai, porque o véu se rasgou de cima a baixo, nos dando acesso à mesa, nos dando acesso ao Senhor. E hoje nós podemos celebrar, nós podemos nos alegrar, podemos, Senhor, desfrutar da Sua presença com alegria. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos de lembrar e de nos alegrar daquilo que a cruz representa para nós. Obrigado, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus continue a derramar as suas ricas bênçãos sobre você. Ore com a sua família e celebre, cante ao Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém.
levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. És digno de louvor, recebe